hoje, né, como o mais importante era a gente ver a questão dos papéis, a gente optou por não passar em cada turma. Então, eu não entrei em cada turma para poder averiguar vocês, né, ver o que vocês estavam fazendo, se estavam discutindo adequadamente ou não. Então, eu optei por não fazer isso. Eu deixei livre cada um dos grupos. Mas a gente vai discutir lá na frente depois que essa é uma das coisas que é interessante se fazer para você conseguir ter um bom feedback posterior do professor, né? Vocês vão ver que vai ter uma autoavaliação hoje, né? Mas o feedback do professor, eu não vou conseguir dar esse feedback ao pé da letra para o trabalho em grupo de vocês. Então, assim, só relembrando que eu falei logo antes da gente sair para os grupos, em cada encontro a gente vai focar em um dos papéis, vai ter discussão de casos que vão ter um dos papéis não, um dos pilares ou um dos pontos da aprendizagem cooperativa. Vai ter alguns dos encontros que vão ter mais dos pilares, ou até todos, né? A gente ainda não finalizou todos os casos, todos os encontros, porque depende das dúvidas de vocês, mas a gente pretende colocar em algum dos casos uma resolução que exija, uma forma de resolução que exija usar todos os pilares da aprendizagem cooperativa, mas na maior parte das vezes a gente vai se focar em um só. Então, por exemplo, hoje, né, como o mais importante era a gente ver a questão dos papéis, a gente optou por não passar em cada turma. Então, eu não entrei em cada turma para poder averiguar vocês, né, ver o que vocês estavam fazendo, se estavam discutindo adequadamente ou não. Então, eu optei por não fazer isso. Eu deixei livre cada um dos grupos. Mas a gente vai discutir lá na frente depois que essa é uma das coisas que é interessante se fazer para você conseguir ter um bom feedback posterior do professor, né? Vocês vão ver que vai ter uma autoavaliação hoje, né? Mas o feedback do professor, eu não vou conseguir dar esse feedback ao pé da letra para o trabalho em grupo de vocês. Então vamos lá, quero ouvir dos oradores o que foram as conclusões de vocês. Quem que vai falar primeiro? Eu falo. Mais fácil começar. A gente chegou à conclusão de que a professora devia ter distribuído mais claramente quais eram as funções de cada um, para ficar mais fácil de cada um cumprir o seu papel e participar, e não acabar ficando preso ao tipo de comportamento habitual que ele já tem, seja um de sempre falar e o outro de sempre ficar quieto, e assim eles cumpririam bem um papel. E que esse papel e que os grupos nessa primeira atividade eles se definissem qual era a função, mas que em atividades futuras fossem mudando os grupos e também mudando quem cumpre as funções, para que cada um tivesse a oportunidade de ver as dificuldades e as facilidades que é cumprir cada papel e tivesse mais empatia para entender, por exemplo, que o mediador, que vai ter que sempre exigir que todo mundo fale, ou que insistir para que todo mundo participe, se a pessoa costumava ficar quieta, quando ela estiver na função de mediadora, ela vai perceber a dificuldade que é fazer o outro falar, então, na próxima vez, ela vai falar mais facilmente, porque ela já entendeu que, se ela não falar, ela está fazendo o trabalho do outro mais difícil, ou uma dificuldade que tenha de escrita, entender que talvez não seja tão simples, ou ajudar a contribuir para que o outro escreva e assim vá, que não se mantenha sempre na mesma função dentro do grupo e que variem os grupos para que todos tenham essa aprendizagem e essa empatia. Acho que era tudo isso o que a gente tinha discutido, né? Espero ter lembrado de tudo. E na questão da observação, a gente comentou que todas passamos por essa situação de propor uma atividade em grupo e que não tenha funcionado, como aconteceu com a professora do livro, do exemplo. Calma aí que está acabando a bateria do computador. E que a gente viu essa sugestão da aula de hoje, dessa atividade de hoje, e todos estamos ansiosos para começar a aplicar isso, para surgirem novas dúvidas e ter mais coisas para perguntar e discutir nas próximas atividades. Ótimo. Já eu comento o que você falou. Vamos ver qual é o resumo do próximo orador.